Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal M12, A Visão Funciona. Me chamo Victor Oliveira e hoje eu vim contar um pouco da minha história para vocês. Vem comigo! Então galera, tudo bom com vocês? Tô aqui tomando meu cafezinho que gosto muito. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco do que eu vivi lá atrás e do que eu vivo hoje, após ter um verdadeiro encontro com Deus. Eu sou de 1990, mas a minha história de fato começou em 1998, quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Eu fui diagnosticado com uma doença chamada meningite. Quando a minha família, teve o diagnóstico dessa doença, cara, foi uma coisa de louco. Eu lembro que minha mãe chorava tanto, mas tanto, e eu lembro que eu falei isso pra minha mãe, falei, mãe, calma, eu não vou morrer. E quando eu falei isso, cara, minha mãe, te amo muito. Minha mãe desabou. E então, a minha história, ela começa em 98, quando eu tenho essa doença, e por aí vai, né? Então, passou o tempo, fui curado, graças a Deus, não tive nenhuma sequela. Cara, Deus foi tão misericordioso comigo, eu não tive nenhuma sequela, nada. E essa doença, quando ela não deixa as sequelas, ou a pessoa fica muda, ou a pessoa fica surda. E tem alguns outros probleminhas. E cara, Deus foi tão misericordioso comigo que eu fiquei ileso. Eu fiquei 23 dias internado, que foi, acredito que foi o pior desse período. Mas enfim, e passasse o tempo, fui crescendo, e com 16 anos de idade, eu tive o meu primeiro encontro com Deus. Foi quando meu tio, ele era membro de uma congregação, e eu comecei a congregar com ele, e eu aceitei Jesus naquele período. Só que, infelizmente, como eu citei no vídeo anterior, falando sobre o filho pródigo, eu, com 16 anos, eu fazia parte do ministério de louvor lá da congregação. Eu era um jovem muito ativo, e eu amava fazer o que eu fazia. Sendo que eu comecei a ser seduzido, me deixei ser seduzido pelas ofertas do inimigo, da nossa alma, e acabei me afastando. Então eu fiquei dos meus 16 até meus 17 e meio, quase 18 anos de idade, na primeira vez que eu aceitei o Senhor. E, enfim, saí, me afastei e fiquei 10 anos afastado da presença do Senhor. Nesse período que eu me afastei, eu fiz coisas que eu decepcionei muito a minha família. Muito. Eu com 18 anos, quando eu completei 18 anos de idade, foi quando eu conheci as drogas, na verdade. Foi quando eu usei cocaína pela primeira vez numa festa. E, cara, aquilo foi muito decepcionante para minha mãe, foi muito decepcionante para minha família. Porque a gente é de uma família que sempre trabalhou, correu atrás. A minha mãe criou eu e as minhas irmãs sozinha, sempre lutando. Então isso foi uma decepção muito grande para minha mãe, para minha família, minha avó, para o meu tio, que me ensinou muita coisa. Então eu comecei a ter algumas atitudes que levou a minha mãe a me colocar para vir morar com o meu avô, que é onde eu moro até hoje, aqui na Vila Kennedy. E eu lembro que o meu avô, ele é muito rígido, sabe? Aqueles coroas bem rígido, mas tem um coração que não cabe dentro do peito. É um homem que é uma referência para mim até hoje. Tem já quase seus 70 anos de idade, trabalha pra caramba e, poxa, ele é um exemplo a ser seguido. E eu vim morar com meu avô. Cara, e meu avô era engraçado porque eu conheci a minha primeira namorada aqui no Rio, aqui na Vila Kennedy,
E todas as vezes que eu saía, meu avô cheirava minha mão ou me cheirava quando eu chegava dentro de casa, para ele procurando saber se eu tinha feito alguma coisa de errado. E durante um bom tempo eu me mantive numa disciplina muito rígida em relação ao meu avô. Sendo que chegou um período que eu achei que eu podia tomar conta da minha própria vida. Eu queria ter a minha vida independente, viver a minha vida da forma que eu queria viver. Eu não queria ter mais o controle de ninguém, eu não queria mais dar satisfação para ninguém, eu não queria mais viver sobre o comando de alguém. Fui morar sozinho e dentro desse período eu passei um bom tempo trabalhando, mas depois eu comecei a fazer coisas que eu me arrependo muito. Enfim, quando eu completei 28 anos de idade, 10 anos, quase 10 anos, quase 11 anos se passaram da primeira vez que eu voltei que eu aceitei Jesus, e eu voltei para Jesus com 28 anos de idade. E foi um período muito bom para mim. Só que eu fiquei muito pouco tempo. Eu fiquei apenas 11 meses depois que eu voltei para Jesus. E engraçado que quando eu voltei para Jesus, quando completei os 28, que eu voltei para Jesus, cara, apareceu tanta coisa para eu fazer, festas, mulheres, bebida, droga, prostituição, tanta coisa. E eu consegui, naquele período inicial, me afastar dessas coisas. Isso foi muito bom para mim. Só que o que acontece? Chegou um tempo que eu fui muito fraco. Muito fraco. E eu não consegui me conter, me controlar. E foi quando eu me afastei de novo. E quando eu me afastei de novo, aí tem um ditado mundano que diz que eu fiz coisas que até o inimigo duvidava, cara. Eu fiz. Foi o período que eu, de fato, eu quase acabei com a minha vida. Se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, cara, já era para mim estar morto há muito tempo. A minha família, ela já tinha se conformado que eu, a qualquer momento, chegaria a notícia que eu tinha sido encontrado morto em algum lugar. Porque eu fazia coisas que, cara, vou te enganar não, era complicado. E eu me entreguei às drogas, eu me entreguei à prostituição, e eu comecei a ter o desejo de ter dinheiro fácil. E comecei a fazer coisas que, cara, foi muito decepcionante para minha família. Muito decepcionante. Então, foi um período que a minha mãe, ela chegou a ir embora da onde nós moramos hoje por decepção. E foram coisas que eu me arrependo muito até hoje. Então, eu, dentro desse período, eu fui conduzido à delegacia em flagrante. E quando eu cheguei na delegacia, simplesmente não tinha delegado para me dar voz de prisão. E sendo que eu tinha sido pego uma semana antes, fiquei uma semana sem fazer nada de errado. Nossa, uma semana. Na semana seguinte, querendo dinheiro, acostumei com dinheiro fácil, fui praticar o que eu praticava e fui pego. Fui conduzido à delegacia para ser fichado e levado para o presídio, sendo que chegou lá não tinha delegado presente. Então, eu não podia, eles não podiam me dar voz de prisão. Sendo que o policial que me conduziu até a delegacia, cara, ele me deu muitos conselhos e conversou muito comigo, e eu comecei a ver Deus ali. Aí começa começa o meu coração ser quebrantado. Aquele homem conversou comigo tanta coisa,
que eu fiquei falando assim, cara, é só Deus que faz uma coisa dessa. Enfim, em 2018, quando fui conduzido à delegacia, ele falou assim pra mim, cara, hoje eu tô te dando Deus está te dando uma oportunidade de você não cometer mais esses erros. Então, aproveita. Mas se eu te pegar mais uma vez, não vai ter a segunda chance. E eu falei assim pra ele, Senhor, a partir de hoje em diante, nunca mais o Senhor vai me ver aqui ou me ver em qualquer outro lugar fazendo o que eu tenho feito. E desde esse dia pra cá eu decidi nunca mais fazer e graças a Deus nunca mais eu fiz. Eu voltei a trabalhar normalmente e aí foi. Dentro desse período eu conheci hoje a minha esposa, só que nós nos conhecemos no mundo. Então imagina, 2 farreiros no mundo, vivendo a vida da forma que quer, da maneira que quer. Sabe como que é, né? Complicado. Aconteceu algumas coisas no nosso relacionamento, nos separamos e agora começa o meu encontro com Deus. Esse período foi sem Deus. Quando foi dia 29 de abril de 2021, eu decidi voltar para Jesus. Decidi, porque a vida que eu estava vivendo, eu consegui enxergar aonde ela estava me levando, o buraco que ela estava me levando. E eu tive um estalo. Eu trabalhava na Oi, Deus usou um homem na rua que nunca me viu na vida para falar coisas para mim que, deu um estalo na minha mente. E foi quando eu decidi retornar para o Senhor. Entrei numa igreja. Engraçado que eu fui numa igreja decidido a retornar e nessa igreja não teve apelo. Eu fui para casa muito frustrado. Aí, na quinta-feira, que foi a quinta-feira do dia 29 de abril, eu fui numa outra igreja determinada a retornar para o Senhor e também não teve apelo. Só que eu estava tão determinado a retornar para o Senhor que eu falei assim, chamei o cara no final, falei, irmão, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. Aí, enfim, foi aquela festa e passasse alguns tempo depois, um mês mais ou menos, eu e a Bruna retornamos um contato. E eu digo pra vocês que foi a melhor coisa que me aconteceu que já aconteceu na minha vida, porque a Bruna, ela era afastada de Jesus e ela tinha retornado para Jesus. E eu estava no mundo. Só que eu fiquei com tanto medo de perder ela de vez, porque eu sei que Deus ele tem o melhor pra gente, que, entre aspas, eu retornei para Jesus para poder ter o que conversar com a Bruna, porque ela, devido ao erro que eu cometi, todas as vezes que eu procurava ela vinha falar de Jesus para mim, e eu ficava, cara, eu não tenho o que falar com ela, porque ela só fala de Jesus. E isso foi me dando mais motivo, aí eu retornei para o Senhor, também foi por conta dessa questão, e retornamos o contato, porque aí eu já tinha o que, ainda que ela não tivesse o que falar comigo, porque ela estava magoada comigo, eu tinha algum assunto para poder puxar. E foi quando o Senhor permitiu nós nos aproximar novamente. E eu não morava na Vila Kennedy, estava morando em uma outra localidade, e eu retornei para a Vila Kennedy. Aí nós retornamos em um propósito. E, cara, daí por diante, então eu vim congregar na Vila Kennedy em uma outra congregação, e a Bruna congregava em outra denominação onde nós congregamos hoje. E aí eu vim num propósito. Quando eu cheguei aqui, nós iniciamos um propósito de reconciliação. E quando eu cheguei, eu fiquei apenas alguns dias na congregação na qual eu vim de fato estar. Porque Deus ele já tinha um plano, Deus ele já tinha um propósito. E passasse uma semana depois eu migrei e fui congregar juntamente com a Bruna
no ministério onde hoje eu congrego. E ali começou a minha mudança de mente. Ali começou o que eu vou ler agora para vocês. Em Romanos 12, 2, vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu vim para o Ministério Internacional Moriá Bangu, eu comecei a ser tratado no meu caráter, porque eu era um cara mau caráter. Eu era um cara que eu não tinha amigos, eu não tinha minha família, eu não tinha ninguém perto de mim, porque por conta de tudo que eu fiz lá atrás, eu afastei todo mundo de perto de mim. E quando eu tenho um encontro com a Moriá, com o Ministério Internacional Moriá Bangu, eu começo a ser tratado pelo caráter. Caráter de homem, caráter cristão, caráter de namorado, caráter de pai, caráter de padrasto, porque a Bruna, como eu falei no vídeo anterior, através dela hoje eu ganhei 3 filhos que são joias muito raras para mim, além dos meus 2 filhos, que é o João Vitor e o Danilo. Então eu comecei a ser tratado, comecei a receber palavras de tratamento. E lá no Ministério Internacional Moriá Bangu foi aonde iniciou o meu verdadeiro, que está aqui a minha camisa, encontro com Deus. Por quê? Lá a gente tem uma programação chamada Encontro com Deus, e o encontro com Deus foi um divisor de água na minha vida. Foi um divisor que mudou de fato a minha história. Então, eu comecei a ter a perspectiva de vida totalmente diferente. Hoje, pela misericórdia do Senhor na minha vida, hoje eu sou casado com a Bruna. Hoje eu tenho os meus filhos perto de mim. Hoje eu tenho a minha família que eu perdi perto de mim. Eu tenho os meus amigos mesmo, perto de mim. Então, quando eu tive esse encontro com Deus, cara, a minha vida mudou. A minha vida mudou. No livro de João, quando ele fala da mulher samaritana, a mulher samaritana, ela está indo ao poço pegar água para beber. Quando ela tem um encontro com Jesus, cara, ela larga até o que ela estava levando para satisfazer as vontades dela e sai correndo. Ela esquece até do que ela ia fazer. Por quê? Quando a gente tem um encontro com Jesus, um encontro com Deus, os nossos prazeres já não importam mais. As nossas vontades já não importam mais. Os nossos desejos já não importam mais. A gente passa a desejar e a nos saciar, a nos satisfazer com a água que Jesus nos oferece. Então, o meu verdadeiro encontro com Deus foi a partir do momento que eu aceitei verdadeiramente entregar a minha vida para Ele e deixar com que Ele conduzisse a minha vida, com que Ele satisfazesse os meus desejos, os meus prazeres. Quando eu tomei essa decisão de vir para o Ministério Internacional Moriá Bangu e permitir ser tratado e permitir com que o meu caráter, tanto de homem como cristão, fosse tratado, o Senhor, Ele começou a me satisfazer. O Senhor, Ele começou a satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, dentro dos desejos dEle, dentro das vontades dEle. Então foi aonde, de fato, eu e a Bruna noivamos, aonde eu e a Bruna casamos, aonde hoje eu não preciso mais pensar, nem sequer pensar em fazer nada de errado para poder ter dinheiro, porque hoje eu tenho um trabalho que me proporciona a ter uma condição de viver bem com a minha família. Foi a partir desse momento. Então, a programação Encontro com Deus não é somente uma programação, é algo que vem para transformar a nossa vida.
E quando eu tive esse encontro com Deus, cara, eu falo pra vocês uma coisa. Foi a melhor coisa da minha vida. Na verdade, o meu encontro com Deus, ele iniciou em 2018. Quando aquele policial me deu um monte de conselhos e ele falou uma coisa pra mim que ficou na minha mente. Cara, eu falei pra ele do meu filho, ele falou, cara, você tem um filho pequeno, tu tá estragando a tua vida pra que outro venha criar o teu filho. Eu falei, cara... Então eu comecei a ver ali Deus falando comigo, cara, essa vida não é pra você, porque outra pessoa vai viver aquilo que eu tenho separado para você viver. Outra pessoa vai viver aquilo que eu tenho preparado para você. Por quê? Se eu não tivesse seguido o conselho daquele policial lá atrás, hoje eu não estaria com meu filho, hoje eu não estaria casado, hoje eu não teria a vida que eu tenho hoje, e com toda certeza hoje eu não estaria nem... Talvez eu não estaria nem vivo. Essa é a verdade. Talvez eu não estaria nem vivo. Então, o que eu quero passar para vocês com esse testemunho? Vale a pena, cara. Vale a pena você se entregar. Vale a pena você deixar com que o Senhor direcione a tua vida. Vale a pena você permitir com que o Senhor transforme a sua vida. Vale a pena você se dedicar a ter um verdadeiro encontro com Deus. Vale a pena. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês hoje se encontra em Romanos 12:2. Não se conforme com esse mundo. Cara, vem viver. Vem viver aquilo que Deus tem preparado para você. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E vale a pena. Ainda que haja dificuldades, vale a pena. Então é esse convite que eu quero deixar para você com esse breve testemunho. Porque, cara, se eu for parar para falar na verdade tudo, detalhe por detalhe, eu vou ficar aqui até amanhã falando. Mas com esse breve testemunho, eu quero dizer para você o seguinte. Cara, o caminho que o Senhor tem preparado para você, ele é muito melhor do que você possa imaginar. A história que o Senhor escreveu ao seu respeito, ela é muito melhor do que a história que você mesmo quer escrever sobre você. É muito melhor. O Senhor, ele te chamou para viver o melhor dessa terra. Então, não perca tempo. Não se conforme com esse mundo. Entregue a tua vida ao Senhor. Permita-se a ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque eu digo, isso aqui é tremendo. Eu não tenho outra explicação para dizer para vocês. O encontro com Deus é tremendo. Então, vem, não perca mais tempo. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês e que verdadeiramente o Senhor ele possa, através desse vídeo, tocar o coração de vocês e que vocês possam verdadeiramente ter um encontro tremendo com o Pai. Deixe seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal, isso vai me ajudar muito. Ajude a divulgar, a levar essa mensagem, a mensagem de eu quero viver o melhor e o Pai, o Senhor, ele tem o melhor para nós. Então, curte lá, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Beijo no coração.